Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos entram, você adore, libera a palavra de adoração ao Senhor, diga o quanto Ele é maravilhoso, diga o quanto você anseia por Ele, amém? Bom dia, Cadson, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Libere palavras de gratidão a Ele, chame a presença do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre o ambiente onde você está, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Sara, bom dia, Mari, bom dia, Mona Lisa, bom dia, Lu, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus traga revelação sobre nós, em nome de Jesus. Bom dia, Fabiana, bom dia, Ana, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar para a gente já entregar essa live ao Senhor. Amém? Bom dia, Fabiana, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Obrigada, papai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, mais um dia para glorificar e exaltar o teu santo nome, para ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Pai, para falar com cada um dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração, Pai, como um terreno fértil para as boas sementes que vão ser lançadas. Eu declaro que nenhuma parte daquilo que nos cabe, que nos foi reservado, Pai, será roubado pelo inimigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca em cada mente, aquieta cada alma, aquieta cada coração, tira os pensamentos, ó Pai, muitas vezes intrusos, Senhor, das mentes agora, neste exato momento. Que este momento, Senhor, seja exclusivamente, Pai, para glorificar, exaltar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, toda preocupação seja arrancada de nós agora. Pai, que os nossos ouvidos estejam alertas à tua voz, que os nossos olhos estejam sendo abertos neste exato momento para a revelação, Senhor, de quem tu és através da palavra do Senhor, ó Pai. Nos traz, Senhor, entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, repouse sobre nós agora o Espírito Santo de Deus, que traz o espírito da sabedoria, em nome de Jesus. Pai, que o espírito da revelação da palavra venha, Senhor, e nos fale o que está por trás da letra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela se renova a cada manhã, Pai. Coisas que o Senhor jamais disse a homem nenhum, Senhor. Diga a nós nesta manhã, diga a nós neste dia, Pai, pois nós temos fome e sede de conhecer e ter relacionamento contigo, Yahvé. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esta live está sendo guardada pelos teus anjos sentinelas agora, Pai. Que os teus arcanjos de plantão comecem a se posicionar também, Pai. Anjos de guerra da mais alta patente espiritual. Que eles comecem a se movimentar agora, Pai. Guardando a vida deste homem, guardando a minha vida, guardando a vida desta mulher, guardando a entrada e a saída. Selamos nas regiões celestiais, em nome de Jesus, os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. E eu declaro que nenhuma tentativa das trevas, Pai, vai prevalecer, Senhor. Nós anulamos, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que veio para tentar matar, roubar e destruir, Senhor, este tempo de qualidade, este tempo de devocional conosco, Pai. É o que eu oro e declaro nesta manhã. Espírito Santo de Deus, eu entrego o controle da minha vida, eu entrego o controle desta live nas tuas mãos, pois o Senhor é o pastor principal. Que não seja nada, Pai, do meu intelecto, que não seja nada do meu eu, mas que seja tudo, Pai, tudo direcionado através do doce amigo Espírito Santo. Toma a tua cadeira principal, a cadeira de honra, Espírito Santo de Deus, e faça essa live, Pai, através da minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem-vinda. Amém, Rosimar. Glória a Deus. Patrícia, bom dia. Alê, bom dia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Em nome de Jesus. Amém, Lu. Deus abençoe. Bom dia, Cléo. Glória a Deus. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Sinta-se acolhida aqui na nossa live, que o Espírito Santo de Deus venha trazer respostas para você, que o Espírito Santo de Deus venha trazer direcionamento para a tua vida, que ele venha trazer a resposta das tuas orações, amém? Nós fazemos a live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h45, e nós estamos lendo o Antigo Testamento, e hoje nós vamos dar início ao livro de Josué, amém? Glória a Deus, aleluia! Josué tem
Tem uma parte que eu gosto muito, tem uma passagem, mas a gente vai ler aqui. Amém? Glória a Deus, então vamos lá? Quem puder abrir, se não, apenas escute, amém? O livro de Josué. Lembrando, o povo de Deus, que quem precisar sair da live por conta do trabalho, depois as lives elas já estão sendo colocadas, tá? Não está na ordem, ainda está no livro de Deuteronômio, mas elas estão sendo disponibilizadas lá no canal do YouTube, então você consegue acessar depois, tá? Não vai ser a de Josué hoje, mas tem outras que já estavam gravadas que a gente está liberando, amém? Então você pode ver quantas vezes você quiser ou começar a ver de novo, tá bom? Então vamos lá. Josué capítulo 1, diz assim: Deus convoca Josué à liderança. Já o título já é uma coisa aqui que eu quero deixar muito bem claro. Deus convoca Josué à liderança. Povo de Deus, todo líder, ele é convocado por Deus. Então vamos lá. Toda a legitimação que você vê, que a pessoa flui no espírito, que a pessoa ali, ela tem algo, ela tem chamado por Deus, ela foi primeiramente convocada pelo Senhor. Existem homens e mulheres que tomam liderança dada por homens? Tem. Você sente ali uma presença do Espírito? Sente. Mas é algo que Deus não aprova. Então eu quero dizer algo aqui logo de início. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Nem tudo que parece é. Todos os líderes, todos, antes dele ser levantado líder aqui na terra, ele já foi levantado líder no mundo espiritual. Ele já tem um reconhecimento no mundo espiritual. Toda pessoa, antes de ser ungida pastor, de ser ungido missionário, de ser ungido qualquer coisa que seja, antes dele ser ungido aqui na terra, primeiro ele é convocado por Deus. Você sente isso dentro do teu espírito. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que gostam de levantar pessoas aleatoriamente para ajudar na obra. Só que isso é muito sério e isso corre um sério risco de fazer o quê? Matar aquela pessoa que não está preparada espiritualmente. A pessoa não está preparada espiritualmente. Aí um pastor vem, o líder vem e fica falando assim, você precisa exercer, porque você tem chamado, porque isso, mas não está no tempo. E aí o que acontece? A pessoa acaba tendo uma morte espiritual porque ela não dá conta do processo, porque ela não dá conta do fardo, porque ainda não chegou a hora. Então aprenda a discernir. Às vezes tem algo dentro de você que queima, amém? Que fala, eu preciso fazer algo, eu tô aqui, mas para mim está faltando alguma coisa. Você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus já está movendo dentro de você. E mais dia menos dia, Deus vai fazer com que você seja reconhecido mais ainda no mundo espiritual como líder, como uma pessoa de guerra, como intercessora, eu não sei o quê. E vai chegar o tempo em que o seu líder, o seu pastor, vai pegar e falar assim, olha, Deus me revelou que é chegado o tempo de te chamar para você ser um presbítero, para você ser uma diaconisa, para você ser uma intercessora, eu não sei o quê. Mas aprenda a discernir tempo e estações. Se alguém chegar para você e pegar e falar assim, olha, Deus me mostra que você tem um chamado para isso, vem aqui exercer. Mas se você não sente no teu espírito, irmão, não tenha medo de falar não. Não tenha. Porque depois quem vai colher as consequências disso é você. Você primeiro vai sentir no teu espírito que Deus está te chamando. Você primeiro vai sentir no teu espírito que Deus quer algo a mais com você. Não é homens que vão falar. Você sente, é uma coisa que queima, é uma coisa que nasce. E eu preciso compartilhar algo aqui, porque talvez seja de alguém que está aqui na live. Desde ontem à tarde, o Senhor, eu sinto dentro do meu espírito um incômodo muito grande. Um incômodo muito grande dentro da minha alma, dizendo assim, foi exatamente esses pensamentos que me tomaram. Só que eu sei que isso talvez não é meu, porque querendo ou não eu faço. E o sentimento que veio é o seguinte, eu acordo, eu faço as minhas coisas, faço as minhas obrigações, eu vou para o trabalho, eu vou para a igreja, mas está faltando alguma coisa. É esse tipo de pensamento que foi tomado. Parece que a minha vida está passando e eu não estou fazendo nada. Parece que a minha vida está... Tipo, eu acordo, tenho o dia, daqui a pouco chegou a tarde, daqui a pouco chegou a noite e eu não fiz nada de bom. E eu não fiz nada que
que pudesse mudar a vida de alguém, eu não fiz nada que eu pudesse contribuir para as coisas de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que está sentindo esse tipo de sentimento. Eu não sei se faz sentido isso para alguém, mas deixa eu te falar. Se existe alguém aqui que está com esse tipo de sentimento, que está com esse tipo de pensamento, coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor, Lucine. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo determinado para todas as coisas. Busque, para vocês que estão com esse sentimento, busque em oração, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me traz a revelação, o que está faltando? Talvez você ainda não encontrou a resposta disso dentro de você, mas o Senhor, ele vai te revelar. Filho, eu quero que você faça isso. Filho, eu quero que você faça isso. Se mova dessa maneira. Faça isso desta outra forma. Ele vai trazer a resposta. Porque isso, o Senhor me mostra que isso tem consumido vocês. E às vezes as pessoas não conseguem dormir. As pessoas ficam com isso 24 horas, eu podia estar fazendo mais e eu não estou fazendo. Deixa eu te falar, para você que sentiu isso, é porque chegou o tempo. Quando você começa a sentir um incômodo dentro do teu espírito de que você poderia estar fazendo mais, é porque já chegou o tempo. Já está no tempo. Você já está pronto. Você já está preparado. Deus quer usar você. Então, peça para ele te revelar onde, peça para ele te revelar as estratégias, peça para ele te revelar a forma. Amém? Porque quando esse incômodo começa a queimar dentro de você, é porque já está o tempo certo. Já foi liberado no mundo espiritual. E aí você começa a sentir esse incômodo. E aí você fala, cara, agora eu não posso mais ficar parado. E deixa eu te falar, enquanto você não fizer algo, você não vai se aquietar. Porque é o Espírito Santo que traz essa coisa, esse desejo de você fazer alguma coisa. Amém? Então vamos lá. Josué capítulo 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Ierossua bin Nun, Josué filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que aos teus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá-lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Vamos lá. Que o livro da Torá-lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Para vocês, amém? Que estão aí, que estão sentindo exatamente aquilo que eu falei aqui. Esta palavra, do versículo 1 até o versículo 9, é para você. Amém? Receba essa palavra no teu espírito. Porque às vezes você também está com medo de começar algo exatamente porque você acha que você não vai dar conta. Porque você fala assim, mas eu não sou capaz. E glória a Deus que você sente isso, porque você sabe que a partir do momento em que a gente declara que a gente não é capaz, a gente entra totalmente debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Então, Mari, para todas que falaram isso, recebam essa palavra no teu espírito. Ser forte e corajoso. Quem vai com o Senhor é você. Ser forte e destemida, porque é o Senhor que vai à tua frente. Se Ele já colocou
isso dentro do teu espírito, se ele já colocou esse desejo de querer fazer algo na obra de Deus, se ele já colocou isso dentro de você, para você ir lá e desbravar e fazer o que tem que ser feito, apenas confia. Amém? Isso daqui é um chamado para liderança. Ei, não tenha medo de tomar posse daquilo que o Senhor já lhe confiou nas suas mãos. De você vai sair vida, de você vai sair cura, de você, amém, vai sair palavras que vão transformar pessoas. Então não tenha medo. Minha mente está confusa em saber como vai começar. Busca no Senhor. Ele vai trazer tudo. Ele vai trazer o esboço inteiro na sua mente. Quando o Senhor me chamou para isso que eu estou fazendo, eu também não sabia como começar. Eu falei, Senhor, e agora? Tá, eu estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Tá, mas e agora? O que eu faço? E agora? Por onde eu começo? O Senhor vai te dar estratégia. Amém? Para mim, ele falou, você vai abrir um canal no TikTok. Eu não sabia mexer. Para mim, eu ia fazer no Instagram, porque é muito mais fácil. Ele falou, não, você não vai no Instagram, porque no Instagram é muito fácil. No Instagram você não tem hater. No Instagram é difícil as pessoas entrarem e ficarem falando muita coisa. Entra, mas aqui no TikTok é terra sem lei. É terra de ninguém. Aqui o povo faz live, amém? Botando carta, faz live com um monte de coisa, mostrando roda de gira. Aqui é terra sem lei. E o Senhor pediu para mim fazer aqui. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí o Senhor falou, comece fazendo vídeos pequenos. Porque quando você começa um canal, você não tem acesso à live diretamente. Eu falei, então tá bom, Senhor, então eu vou começar a fazer vídeos pequenos. E eu entreguei nas mãos dele. Eu peguei e falei assim, Senhor, eu joguei para o Senhor. Que o Senhor agora conduza todas as coisas. E as coisas começaram a acontecer, e as coisas começaram a tomar forma, a tomar lugar. Ele me deu todas as coordenadas. Você vai ensinar, você não vai fazer nada. E aí ele foi falando, e as coisas foram acontecendo. Monta o grupo, ora, faz aquilo, ensina eles aquilo. E o Senhor foi fazendo. A gente só precisa estar disponível para ouvir. Amém? Se Deus já te mostrou, então, Mari, vai. Faça. Amém? Faça. Seja destemida. Não deixa o fluir do Espírito Santo estagnar sobre a tua vida. Amém? Não deixa o fluir parar. Não deixa. Porque quando a gente deixa o fogo apagar, é difícil para a gente voltar. Bom dia. Amém? É difícil para a gente voltar. Então apenas vai. Tome essa palavra. O Senhor está levantando novos líderes sobre a face da terra. O Senhor está levantando novas pessoas. Entenda? Para fazer uma live, para fazer um trabalho missionário na rua, para fazer qualquer coisa, você não precisa da permissão de homem nenhum. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te chamou é o Deus vivo de Israel. É a Ele que nós temos que prestar conta. Porque no grande dia, quando nós estivermos lá cara a cara com Ele, Ele vai falar, o que você fez com os meus dons que eu te dei? Com os dons que eu te emprestei? O que você fez? Por que você não foi lá e ministrou, Sara? Por que você não foi lá e ministrou, Lu? Ai, porque o meu pastor não deixou, mas quem que é o pastor principal? Por que você não foi para a rua? Tá cheio de gente que já foi ungido no mundo espiritual. Tá cheio de gente que já foi chamado no mundo espiritual, mas que está esperando um púlpito e um microfone. Deixa eu te falar. Pode acontecer que isso não aconteça jamais. Pode ser que isso demore anos para acontecer e você está matando e sufocando o teu ministério. Você está matando e sufocando aquilo que Deus colocou dentro de você. Deixa eu te falar. Os que mais precisam não estão dentro da igreja. Tá fora. Então não fique esperando a oportunidade perfeita. Porque sempre que a gente espera a oportunidade perfeita para alguma coisa, a gente pede o kairós de Deus. Os que estão precisando estão fora da igreja. São pessoas que saíram de ministérios, são pessoas que nunca tiveram vida com Cristo. E tá cheio de gente que está querendo o quê? Uma ponta, eu quero uma oportunidade no louvor. Eu quero uma oportunidade de dar uma palavra na semana. E às vezes isso não vai acontecer. E tem pessoas do teu lado que precisam daquilo que você carrega. Então, em nome de Jesus, o Senhor está levantando um novo povo. O Senhor está levantando uma nova, os remanescentes dessa geração. Uma nova rama de liderança. Amém?
Deixa eu te falar, às vezes você não vai conseguir exercer nada dentro da tua igreja, porque Deus não te chamou para 4 paredes. O mundo é muito grande. A tua cidade é imensa, o teu bairro tem pessoas que precisam, tá cheio de gente em hospital, tá cheio de gente em asilo, tá cheio de criança em orfanato, tá cheio de gente em casas de assistência social que precisam ouvir uma palavra. E às vezes a gente está preocupado em ficar esperando uma oportunidade de trazer um versículo antes do culto começar. E o Espírito Santo de Deus borbulhando dentro de você, trazendo revelações que você fala, cara, não é possível. A sua mente fazendo puff todo dia. O teu espírito explodindo, eclodindo a palavra de Deus todos os dias. E você lá, sufocando aquilo que Deus derramou sobre você. Não se limite a 4 paredes dentro da tua igreja. Não se limite a 4 paredes dentro do lugar onde você se reúne com os irmãos. Porque às vezes você não vai ter oportunidade. Porque às vezes a liderança tem, e isso é real, inveja do que você carrega. Porque isso acontece. Quantas e quantas pessoas, amém, que se destacam mais do que o pastor, não porque ela quer, mas porque ela exala Cristo. E as pessoas vêm e começam a conversar com aquela líder, começam a conversar com aquele pastor, com aquele missionário, começam a conversar com o presbítero, começam a conversar com o diácono. Só que aí não vai e conta tudo para o pastor. Por quê? Alguma coisa está errada. Então o pastor começa a ter o quê? Ciúme. Se tem uma coisa que todo pastor tem, a maioria deles, eles são ciumentos de ovelha. Eles têm ciúmes das ovelhas. E eles não entenderam que as ovelhas não são dele, as ovelhas são de Cristo. Quando é apóstolo é diferente, porque o apóstolo, ele envia. O chamado apostólico é de envio, o pastor é de cuidar. Então o pastor, ele tem ciúme de ovelha. Ai, não, mas por que você está conversando tanto com aquele? Por que você está conversando com o seu líder? Não, conversa comigo. Só que às vezes o alimento que você está precisando não está no teu pastor, está no teu líder. Só que aí ele quer cortar. Agora, quando é diferente, tem apóstolo, o apóstolo ele é desapegado. Quem tem chamado apostólico de envio, quem tem chamado que flui nos 5 ministérios, ele não é apegado com ninguém, porque o apóstolo ele envia, ele vai lá, filho, eu cuido de você, eu te alimento, eu trago arrependimento, eu faço com que você busque a palavra, que você seja moldado, que você seja forjado, agora vai fazer o que você tem para fazer. Vai alimentar os que estão ali precisando de alimento espiritual. Vai curar os enfermos. Vai. E aí você fica ali preso, contendo a labareda do Espírito Santo que está dentro de você, esperando uma oportunidade no domingo de você pregar. Deixa eu te falar, Deus já te deu dons. Deus já te deu dons. Às vezes o que ele vai te usar não vai ser dentro de uma igreja. Ele vai usar você naquilo que, no seu trabalho. Ele vai usar naquilo que ele te capacitou. Tira a visão de que você precisa fazer algo dentro de 4 paredes. O ministério de Jesus nunca foi dentro de um templo. Pega isso daqui. O ministério de Jesus era indo de cidade em cidade a pé. O ministério de Jesus era reunindo pessoas nas praças, pessoas nos lugares, nas planícies, na beira do mar. Era isso que Jesus fazia. Então tira essa visão de holofote. Tira essa visão de microfone na mão. Isso daí traz morte. Nossa, sim. Por que que traz morte? Porque quando você está com o microfone na mão, o teu ego sobe. Quando você é muito reconhecido, a soberba entra dentro do coração e você acha que quem faz é você e não o Espírito Santo de Deus. Por que que as igrejinhas é onde tem mais ministração de libertação e as pessoas saem de lá curadas e as pessoas saem de lá libertas? Porque não tem mídia. Porque não tem holofote. Porque não tem um monte de gente fazendo mídia para atacar na igreja. É porque lá o Espírito Santo de Deus vai lá e ele brada sem ninguém. Quem quer entra e recebe. Então, quando a gente foca muito em estar querendo ser visto, sabe? Ai, com microfone, não, porque você sou líder do louvor, sou isso, sou aquilo. O ego vai entrando dentro de você. Você vai perdendo a essência.
se não é uma pessoa tratada, se não é uma pessoa curada, se não é uma pessoa que nasceu de novo, existe uma capa de falsa humildade sobre a vida dela. Existe uma capa de falsa humildade sobre a vida daquela pessoa. Deixa eu te falar. Se você for num orfanato e cantar para crianças, você vai ver como elas vão ficar felizes. Se você subir um morro e levar, amém, cesta básica, fazer um louvorzão no meio da comunidade, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus de verdade. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Eu não estou falando que você não deve ministrar na tua igreja. Eu não estou falando que você não deve ter comunhão. Muito pelo contrário, é necessário. Mas não fica focado nisso. Quem está dentro da igreja já sabe a verdade. Se não sabe é porque não quer. Porque a Bíblia, ela conhece. A pessoa não lê porque não quer. Ou porque às vezes está presa no meio do pecado. E às vezes está sem força para sair de dentro do pecado. Tudo bem. Vamos ponderar que existem esses tipos de pessoas também. Mas quem está necessitando está lá fora. Está lá fora. Está no mundo. Está em cima dos morros. Está embaixo das pontes. Está no meio das comunidades. Está dentro de um hospital. Está dentro de sanatório. Está dentro de um asilo. São essas pessoas que precisam. Às vezes, as pessoas acham, é fácil fazer live. Então vai, faz uma live. Eu te garanto que não é fácil. Não é nada fácil. Porque ministrar a palavra não é fácil. Só eu sei o que eu já passei na minha vida por conta de estar nesse ministério. Mas eu permaneço, porque quem me sustenta é o Senhor. Às vezes dá medo? Dá. Mas eu quero encorajar vocês. É um novo tempo. É um novo tempo. Amém? É um novo tempo. O Senhor está levantando os remanescentes dele. O Senhor está chamando povos que estão dispostos, amém, a ter esse cargo de liderança que já foi chamado no mundo espiritual. Você já foi chamado no mundo espiritual? Não sufoca o fogo do avivamento que está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Versículo 10. Reunião das tribos além do Jordão. Então Josué orientou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões. Daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra, cuja a posse o Senhor vosso Deus vos concede. Entretanto, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés declarou Josué: recordai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: Yahvé vosso Deus concede descanso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, no entanto, todos os homens capacitados para a guerra, passareis armados diante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que o Senhor dê repouso aos vossos irmãos, como a vós, e igualmente eles tomem posse do território que Yahvé vosso Deus lhes concede. Então podereis retornar para a terra que vos pertence, e tomareis posse dela, para que vós, para que vos deu a Moisés, servo do Senhor, aquém do Jordão do lado oriente. Diante disso, todos responderam em voz alta: tudo que nos ordenastes nós faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja conosco, nos liderando, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as tuas orientações e não obedecer às tuas ordens, seja o que for de mandares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém? Então aqui o povo ele aceitou o chamado de Josué. Eles declararam: tudo que você mandar eu fazer, eu vou, desde que você escute Deus e Deus nos dê o direcionamento. Povo de Deus, é exatamente isso que o Senhor quer que eu fale para vocês. O mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que vai te alinhar. Ele não vai te abandonar jamais. Ele vai se encarregar de tudo. Ele vai trazer a palavra que você tem que ministrar. Ele vai trazer pessoas para te ajudar.
Ele vai trazer tudo o que você necessita para que a obra dele seja feita. Porque entenda, não é a tua vontade, é a vontade do teu Pai. Então ele vai se encarregar de fazer tudo. Pode parecer que no começo você vai estar sozinho. Pode parecer que no começo você não vai suportar. Mas deixa eu te falar, Deus já preparou todas as coisas. Ele não une pessoas, ele vai unir propósitos. Então ele vai colocar pessoas no teu caminho que têm o mesmo propósito, o mesmo chamamento que você. Então ele vai se encarregar de trazer todas as provisões necessárias para tudo. Para tudo. Mesmo que no momento pareça que está difícil, mesmo que no momento aos teus olhos carnais fala não, isso não vai dar certo. Não pare. Não pare. Às vezes vão vir setas para você parar. Não pare, em nome de Jesus. Não deixe o fogo do Espírito Santo de Deus morrer dentro de você. Seja uma boca profética, seja uma boca que traz alimento, seja uma pessoa que flui rios de água vida, de água da vida de dentro de você, para matar a sede de tantas e tantas pessoas. Amém? Povo de Deus, deixa eu falar algo aqui. A gente precisa ter em mente uma coisa. Esse padrão de igreja que a gente está acostumado nos dias de hoje, ele vai deixar de existir. A gente daqui a um tempo não vai poder mais sair das nossas casas para se reunir dentro de um lugar físico, porque nós vamos começar a ser caçados. Nós já estamos sendo ali barrados, que tem coisas que eu não posso falar aqui. Tem coisas que se você falar numa rede social, o Xandão vai lá e cata, e derruba. Eu não vou ficar entrando em detalhes porque vocês sabem o que está acontecendo. Ele vai trazer a essência da simplicidade. Entenda algo. Jesus é simples. Jesus, ele não precisa de templos luxuosos. Ele não precisa de câmeras de última geração. Ele não precisa de máquina de fumaça. Vamos chamar a fumaça da glória de Deus para dentro das nossas casas, para dentro da onde a gente habita. Deus não precisa de templos com área VIP. Deus não precisa de nada disso. Ele só precisa de pessoas que sejam verdadeiramente templo do Espírito Santo de Deus e que leve a essência e a presença dele por onde for. Esquece o padrão de igreja física. Nós não vamos poder mais nos reunir daqui a um tempo dessa forma. As reuniões vão voltar a ser como era desde o início. Dentro de casas, dentro de lares, com pouquíssimas pessoas, mas que essas pouquíssimas pessoas exalavam Cristo e chamavam o fogo do Espírito Santo de Deus, e ali havia cura, e ali havia milagre, e ali havia a glória de Deus, a fumaça da glória de Deus, a nuvem da glória. A gente precisa parar de fabricar um ambiente por homens, e a gente precisa voltar a trazer o ambiente da glória de volta. Só que isso não diz respeito ao pastor, não diz respeito à pastora, ao apóstolo, ao presbítero, não. Isso diz respeito a mim e diz respeito a você. Como? Quando você sai de dentro da tua casa, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem uma metanoia, muda a nossa forma de pensar, de que a gente está indo para o culto para buscar a presença de Deus. Deixa eu te falar, a presença de Deus já tem que estar dentro de você antes de você sair para o culto. Seja você um catalisador da glória de Deus. Que saia o fogo da presença de dentro de você. Você tem capacidade de mudar o ambiente. A palavra fala que aonde colocar a planta dos teus pés, ali você tomará posse. E a palma das tuas mãos você consegue mudar. Então, quando a gente passa tempo no secreto, queimando com o Senhor, a gente leva o fogo do Espírito Santo de Deus para dentro de um lugar onde está frio espiritualmente. Então a gente precisa parar de terceirizar as coisas. Tudo vem de nós. Nós temos essa capacidade. Porque o fogo do Espírito Santo está dentro de mim, o fogo do Espírito Santo está dentro de você. Seja um instrumento da glória de Deus, de você estar dentro do culto e você tocar numa pessoa e a pessoa sentir a presença do Espírito Santo e ela começar a orar em línguas e ela começar a queimar e a pular na presença. Saia do lugar de espectador do Espírito Santo de Deus e seja o ator principal juntamente com ele. Lembrando que quem faz todas as coisas é ele. É ele. É ele.
Ai, mas eu não me sinto digna, eu não me sinto capacitada. Glória a Deus por isso. Não devemos mesmo, porque quando nós nos achamos capacitados, nós nos apoiamos no nosso próprio conhecimento humano. Mas quando a gente reconhece que fala, Senhor, sem ti eu nada sou, ele vem e passa uma tenaz nos teus lábios e ele te capacita e ele te enche de unção. E aí você vai e você derrama sobre o ambiente e você vê a glória do lugar sendo transformada. Mas para isso, você precisa pedir para Deus te moer, tirar ego, tirar orgulho, tirar soberba, tirar altivez de espírito, porque nada vem de você. Ó miserável homem que sou. Amém? Gente, Deus está fazendo grandes coisas. Deus conta comigo e com você. Tá todo mundo esperando o grande avivamento que vai vir sobre a nação. Só que o avivamento, ele começa de forma individual. Dentro do teu secreto, dentro da tua casa, dentro de você. Uma pessoa avivada não tem parte com o pecado. Uma pessoa que vive avivamento, ela contagia, ela vai lá e ela dissemina a glória de Deus por todos os lugares da onde ela vai. As pessoas sentem Jesus da pessoa que é avivada, fala, cara, dali fui vida. Cara, essa pessoa tem algo diferente. Meu Deus, quanta unção, meu Deus, que presença. Essa é uma pessoa avivada. Ela não tem mais parte com o pecado. Ela já foi transformada, ela busca todos os dias matar o eu. Pode vir o maior avivamento que for sobre o Brasil. Se não tiver arrependimento, não vai viver. Se não tiver arrependimento e viver a palavra, não vai viver. Vai ver os outros vivendo e não vai viver. Porque o avivamento ele começa no individual para depois vir para o coletivo. E Deus tem levantado pessoas remanescentes que estão com esse desejo, com essa insatisfação dentro do espírito, para que você seja pessoas que vão ser instrumentos para levar o avivamento. São pequenos grupos, pequenos grupos. Os avivamentos não começam com grupos grandes. Estude sobre os avivamentos. Avivamento da Rua Azusa começou com carinha, orando sobre um caixote, sozinho. Um negro, que não podia se reunir junto com os outros. Ele e o Espírito Santo de Deus. E as coisas começaram a acontecer, e as pessoas começaram a chegar. Por quê? Porque ali, daquele lugar, de cima daquele caixote, ele começou a ser avivado. E o avivamento que estava sobre a vida dele começou a fluir, e as pessoas começaram, tá vindo algo diferente desse lugar. O que está acontecendo aqui? O que fulano, que agora eu não me lembro o nome dele, o que fulano está fazendo? E as pessoas começaram a se achegar. Ei, é isso. As pessoas se achegam a você sem esforço. Ele exatamente é um altar de adoração, tudo começa pela adoração. Entenda algo que eu vou falar aqui, eu já falei antes, eu vou falar de novo. Jejum é válido, jejum é válido. Nos ajuda a matar nossa carne, nos ajuda a colocar a alma no centro da vontade de Deus. Mas se tem uma coisa que chama a presença de Deus, é um adorador. É você ser adorador. Eu já contei meu testemunho aqui, que todas as ativações que eu tive do Espírito Santo de Deus e as experiências sobrenaturais que eu mais tive com o Senhor, não foi por conta de jejum, foi porque eu passava tempos, horas e horas adorando ao Senhor. Eu passava tempo na presença de Deus. Adorando. Somente adorando. Sem pedir nada. Só adorando. Só chamando o Espírito Santo de Deus. Adorando Jesus. Porque se você entende que você adora Jesus, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem e gruda em você. Porque você adora o Cordeiro. Você adorando o Cordeiro, você glorificando o Cordeiro, o Espírito Santo de Deus vem e fala, uau, tá adorando. Ela tá adorando, libera mais fogo, libera mais presença. E aí você vai começar a sentir algo sobrenatural quando você vê você acessou o Santíssimo Lugar. Aí você vai viver aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Porque quanto mais você adora, mais você é cheio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus conduz o teu espírito a você acessar o Santíssimo Lugar. Você chegou ali, amém? No lugar aonde há habitação de Deus. Você saiu do segundo céu e você rompeu o limite da batalha espiritual e você acessou o trono da glória. Adore.
Monte altar de adoração dentro da tua casa. Seja um altar de adoração dentro da tua casa. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Enquanto você não colocar esse fogo que está te queimando por dentro para fora, você não vai conseguir ter paz. Entende o que eu estou te falando? Deus obriga? Não. Mas se Ele está liberando isso sobre você, amém? É porque Ele sabe que você tem capacidade, é porque Ele sabe que você já chegou num outro nível, que você já chegou num outro patamar, e pessoas precisam estar, amém? Fazendo o quê? Pessoas precisam estar se alimentando daquilo que você carrega. Seja fonte de alimento. Amém? Vamos lá, capítulo 2. Josué envia 2 espiões a Jericó. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Chitim, o vale das Acácias, 2 espiões e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram obrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Vaze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar que a estrada atravessava o rio Jordão. O pacto entre Raabe, prestem atenção nisso, amém? O pacto, desde onde eu comecei a ler. O pacto entre Raabe e os espiões. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: Sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me o sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam os espiões israelitas: A nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E recomendou-lhes: Ide para aquela montanha, a fim de que vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. E os espiões israelitas concluíram o acordo, dizendo: Estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tivestes atado este cordão de fio vermelho escarlate à janela, pelo qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e os servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar os portais da casa para fora, o seu sangue cairá sobre sua própria cabeça, e nós não teremos qualquer culpa sobre isso. Mas o sangue, a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade e cairá sobre nossas cabeças.
se alguém puser a mão sobre essa pessoa para feri-la. Contudo, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar solenemente. Diante do que Raabe anuiou, que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela nos despediu e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho escarlate à janela. Vamos parar aqui. Povo de Deus. Eu amo essa passagem aqui de Josué capítulo 2. Por quê? Porque isso aqui fala de uma pessoa que muitas vezes é vista como eu e você. Ela foi vista muitas vezes como eu e você já foi visto. Uma pessoa que não tinha valor nenhum. Uma pessoa que os outros olham para você e falam assim, pode vir alguma coisa boa vinda ali da Vânia, pode vir alguma coisa vinda da parte da Michele, pode vir alguma coisa boa vinda da parte da Sara. Por quê? Por conta do nosso passado. Porque as pessoas ficam presas às coisas que nós cometemos lá atrás. Mas Deus, ele lança no mar do esquecimento. A partir do momento em que você se arrepende, em que você muda a sua forma de se comportar, Deus lança no mar do esquecimento. Raabe aqui, ela era uma prostituta. Aos olhos humanos, ela não tinha valor nenhum. Ela não tinha nada de bom para acrescentar. Ela não tinha nenhum valor. As pessoas não acreditavam em mulheres que se deitavam com um e com outro. Ela era uma pessoa que não tinha valor nenhum, mas para Deus ela tinha. Para Deus ela tinha. E ela tinha algo aqui. Raabe, ela creu em Deus, não porque ela andou com Deus, mas ela creu num Deus que ela simplesmente tinha ouvido falar. Ela acreditou no Deus vivo de Israel porque ela escutou que aquele Deus, daqueles homens que estavam abrigados na casa dela, eram homens eram servos do Deus vivo de Israel que tinha feito sinais, prodígios e maravilhas. Ela creu, simplesmente creu, independentemente da visão de homens sobre a vida dela. E ela falou, eu vou ficar do lado certo da história. E aí ela pegou e abrigou os espias, uma prostituta, que não tinha valor nenhum, que vendia o corpo para dar alimento para o pai, para a irmã, para a mãe, para os irmãos e irmãs. E ali é somente dela saber, amém? Somente dela ouvir e conhecer Deus por histórias contadas, ela falou, é esse Deus que eu quero servir. E ali ela foi e ela começou a servir Deus naquele exato momento. E ali Deus deu o que? Vitória. Deu misericórdia sobre a vida dela. Ela foi ousada. Ela foi ousada na presença de Deus. Ela debateu com o rei. Ela mentiu para o rei. Ela podia ter falado para o rei, tá aqui. Mas ela falou, não. Eu sei que o Deus que abriu o mar vermelho para esse povo aqui, ele vai me guardar. Ele vai guardar. E eu vou salvar toda a minha família. Através de um ato de ousadia. Ela mentiu para o rei, ela corria o risco ali dos soldados do rei acharem aqueles caras e eles simplesmente passarem a espada em todo mundo. Tanto nos irmãos, como no vô, como na mãe, como no pai. Mas ela decidiu o quê? Fazer o que era certo. E aí o que acontece? E o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu lá no passado no Egito, em que foi mandado colocar o sangue do cordeiro nos umbrais, para que o anjo da morte não passava. O Senhor fez de uma forma diferente sobre a vida de Raabe, livrando ela também do espírito da morte. Colocando o quê? Colocando um cordão vermelho escarlate lá em cima, porque ela estava o quê? Na torre de vigia. A casa dela era estratégica. A casa dela não poderia estar em nenhum outro lugar que não fosse aquele. Deus sabe de todas as coisas. Então, deixa eu te falar, independente do teu histórico passado, independente do que os outros acham de você, Deus sabe de todas as coisas. Deus é estrategista. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer, digam o que quiserem. Se Deus levantou você, levantou e ponto final. E engola quem quiser engolir, quem não quiser aceitar, problema deles. Vai e faz aquilo que você tem que fazer. Não importa de onde você veio, não importa de onde você saiu, não importa as palavras que você já ouviu. Apenas vai e faça aquilo que Deus mandou você fazer.
porque ele vai te trazer livramento, porque ele vai te livrar da morte, ele vai repreender todo o mal. De uma prostituta, para quem não tem conhecimento de genealogia, de uma prostituta, Raabe, ela é uma das poucas mulheres que estão na genealogia de Cristo. Os religiosos não gostam de ministrar Raabe dentro da igreja. Os religiosos não gostam de ministrar sobre Raabe. Porque Raabe não foi como Débora, Raabe não foi como Esther, Raabe não foi como Ana, mas Raabe teve um papel fundamental aqui. E por que às vezes as pessoas não ministram sobre Raabe? Porque Raabe tem um contexto que até hoje, nos dias de hoje, né, ela era uma prostituta. Mas deixa eu te falar, ela foi temente a Deus. E por um Deus que ela nem conhecia, ela ouviu falar. Ela simplesmente tinha ouvido falar. Geralmente o povo vai ministrar sobre Esther, sobre Ruth, vai ministrar sobre Maria, vai ministrar sobre Débora, vai ministrar sobre Dorcas. Agora, você já viu constantemente alguém falando de Raabe? Porque o espírito maligno de ficar julgando as pessoas ainda está no meio do povo de Deus. Raabe está dentro da genealogia de Jesus, para mostrar para mim e para você que ele não tem discriminação por ninguém. Que ele apaga o seu pecado, ele apaga o seu passado, ele lança no mar do esquecimento e ele usa quem ele quer. Então, se você está com medo de você agir, de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, porque as pessoas ficam tacando o teu passado na tua cara, pegue o exemplo de Raabe. Pegue o exemplo de Raabe. Raabe, ela não tinha valor nenhum para a sociedade. Ela era a escória. Só que ela se tornou uma das poucas mulheres que são citadas lá no Novo Testamento. Paulo conta sobre a história de Raabe. Qual é a outra mulher que está lá no Novo Testamento? Ana não está. Esther também não está. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é: do teu passado, Deus vai fazer algo novo. Da tua história de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Para de se comportar, para de deixar o espírito maligno te aprisionar em coisas que você escutou por conta de erros que você cometeu quando você estava no tempo da ignorância. Deus, ele quer te usar. Eis que tudo se fez novo. E essa é uma palavra que o Senhor tem dito para mim, já faz mais ou menos, acho que umas 3, 4 semanas que o Senhor fala, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Ele faz nova todas as coisas, todas as manhãs. O problema é que a gente gosta de ficar vivendo do passado, dando crédito ao que o inimigo fala de coisas que você fez errado lá no passado. Passado é passado. Ele não olha mais para o teu passado. E ele quer te usar hoje, ele quer te usar agora. Ele quer fazer com que você seja lembrado na sua história, na história dos teus filhos, na história dos teus netos, na comunidade no qual você vive, no qual você está inserido. Então, haja com ousadia no espírito, assim como foi Raabe. Ela não se importou com nada. Ela bateu de frente com um rei. Ela buscou o lado certo da história por um Deus que ela nem tinha conhecimento de quem era real. Era apenas ouviu falar. E Deus caminha com você não apenas de ouvir falar. E por que você tem medo? E por que você tem medo? E por que você dá tanto crédito porque os outros falam da sua vida? Versículo 22. Os espiões voltam ao acampamento. Partiram, pois, os israelitas e se dirigiram à montanha. E lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores que o buscavam por todos os caminhos e não o encontraram. Outra coisa. Para vocês verem que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Quem que era aqui servo do Deus vivo de Israel? Eram os espias. Eram dos 2 espias. Eram eles que eram servos do Deus vivo de Israel. Mas quem que deu o direcionamento do que eles deveriam fazer?
Aquela que era prostituta. Foi ela que falou, vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Povo de Deus, deixa, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tirar toda mentira que o inimigo coloca sobre a mente de vocês, sobre a sua identidade. Não permita que Satanás toque mais na tua identidade. Toma ela de volta. Toma ela de volta. Fala que não, demônio. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Às vezes você vai ficar escutando coisas que você escutou lá na tua infância, ressoando no teu ouvido. Coisas que você escutou quando você estava no caminho tortuoso, ressoando no teu ouvido. Repreenda. Faça esse espírito maligno calar a voz dele. Fala, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, larga minha mente. Eu não sou mais isso. Eu não estou mais nesse ambiente. Eu não sei o que você vai falar. Eu não sei o que você tem escutado. Mas eu quero que você tome a sua identidade de filha e de filho de volta. Porque Deus, ele usa quem ele quer, da forma como ele quer. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus é estrategista, ele é especialista de fazer o sobrenatural de forma natural. Não importa se os outros estão olhando para você, Patrícia, como que, eu não sei o que você já escutou na sua vida. Eu já escutei muita coisa. Mas eu não me importo mais. Problema de quem quiser falar. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu vou dar minha boca para que o Espírito Santo de Deus fale através dela. E é isso que nós devemos fazer. Amém? Versículo 23. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o Jordão e chegaram a Josué, filho de Num, a quem prestaram um completo relatório sobre tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué, realmente Yahvé nos coloca toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante do povo de Israel. Povo de Deus, a vitória do povo de Israel veio também a partir da ousadia de uma mulher que era mal vista pela sociedade, que é lembrada até os dias de hoje como uma heroína da fé. Para quem não sabe, ela é vista como uma heroína da fé, porque ela teve fé num Deus que ela não conhecia, ela apenas ouviu falar. E aí eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você que conhece Deus, tem fé a esse nível? De você bater de frente com um grandão? De você bater de frente com pessoas que estão querendo parar você? Ou você vai se limitar a viver de migalhas daquilo que Deus já tem para você? Hoje, a gente está em um nível, povo de Deus, superior do que o de Raabe. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Porque o Espírito Santo de Deus desceu do mais altos céus e habita em mim e habita em você. Ela apenas ouviu falar de Deus. Hoje a gente caminha com Deus. Ou pelo menos deveria caminhar. E o que o Senhor pede nessa manhã é: dê um passo de ousadia, dê um passo de fé. Se você ainda não caminha com Deus, apenas ouve falar, vai caminhar com o Senhor. Vai caminhar com Ele. Bata de frente. Destrone os reis, destrone os medos que ainda te paralisam de você ir e cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir, de tomar posse daquilo que é teu por direito e por herança. O Senhor tem falado constantemente em tomar posse de território. E quando eu falo tomar posse de território, eu não estou falando somente do físico, eu estou falando principalmente do mundo espiritual. Porque tudo acontece no mundo espiritual. Quando o ser humano entender que todas as coisas nas nossas vidas acontecem primeiro no mundo espiritual, eles se portariam diferente. Então, em nome de Jesus, seja visto, amém, como uma mulher, como um homem ousado no Espírito Santo de Deus, que não deixa as palavras de homens te pararem, que não deixa, amém, as opiniões alheias dos que os outros estão dizendo, vão falar ou não, parar em você. É problema deles. Ninguém tem nada a ver com isso. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, em nome de Jesus,
Não paralisa aquilo que o Senhor já confiou em você, porque você está ouvindo coisas do teu passado. Satanás é especialista em ficar trazendo coisas do passado para paralisar o seu futuro e também o teu presente. Ande com Cristo. Seja ousado no Espírito. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Independentemente da situação em que você esteja. Faça uma aliança. Levanta um altar de adoração dentro da tua casa. O que é um altar de adoração? Gente, um altar de adoração, não estou falando para construir nada dentro de casa. Um altar de adoração é você construir um momento de oração e de adoração constante. Isso é um altar. Quando você passa tempo, amém, com o Cordeiro, quando você passa horas adorando, você construiu um altar. Até porque você é o próprio altar. Hoje nós somos altar, hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Hoje eu e você somos altares do Espírito Santo de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em você. Então construa um altar de adoração ao Senhor, construa um momento de intimidade com o Senhor, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o que precisa ser feito dentro da tua vida, cala as muitas vozes que ainda ressoam dentro de você. Se comporte como Raabe. Eu gosto de ministrar, eu já ministrei diversas vezes sobre Raabe. Eu já ministrei em conferência de mulher, que o povo quase rasgou as vestes. Por quê? Você vai falar de uma prostituta, mas ela é uma heroína da fé. Ela é uma das poucas que está na genealogia de Cristo. E não foi à toa que ele deixou ela ali. Isso foi para mostrar para homens e mulheres que isso acontece, infelizmente, até os dias de hoje, que uma prostituta pode se arrepender, que um travesti pode se arrepender, que qualquer pessoa pode se arrepender, qualquer pessoa pode buscar o caminho certo. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus não é quadrado, ele não fica dentro de uma caixinha. A gente precisa tirar o dedo apontador e a língua acusadora do nosso meio. Fazer aquilo que a palavra fala. Se ela está descrita na Bíblia, é porque ela tem algo aqui que ela pode mudar. A história dela pode trazer transformação sobre a vida de muitas pessoas que estão no papel dela no dia de hoje. O teu passado não vai determinar quem você é no futuro, desde que você se comporte como um filho e uma filha de Deus em arrependimento. Se arrependa, se arrependa, se arrependa da vida promíscua, se arrependa das amizades tóxicas, se arrependa dos caminhos tortuosos, se arrependa dos altares demoníacos que um dia você foi lá e alimentou, se arrependa. Mas Deus faz, porque Deus faz nova todas as coisas. E de você vai sair vida, e de você vai sair provisão para outras pessoas. E de você vai poder levantar pessoas no meio da sociedade que um dia estiveram na mesma situação que você. Então não tenha vergonha daquilo que você passou. Passado é passado. Aquilo que você fez serviu para você aprender e você ensinar a outras as pessoas a não fazerem também. Isso é testemunho de vida. Mas isso não pode, amém, determinar quem você é hoje, porque hoje você foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Porque hoje você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor te redimiu e eis que ele faz nova todas as coisas. Assim como foi com Raabe, você também pode ser reconhecido e reconhecida como uma mulher, amém? Como um homem, herói da fé. Herói da fé, heroína da fé. Vamos orar? Amém, amém, irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Povo de Deus, vocês que estão aqui há mais tempo, vocês já sabem a forma como Deus usa aqui. É tempo. E deixa eu te falar. O Senhor, ele está apertando cada vez mais. O chicote, o cajado, vai ficar pesado cada vez mais. Então, quem tem que ainda se alinhar, se alinhe. Para poder desfrutar aquilo que o Senhor já liberou. Porque o Senhor, ele vai começar a fazer uma limpa.
Porque o Senhor, ele vai começar a colocar em ordem aquilo que não está em ordem. Tudo que está desordenado no mundo espiritual, dentro das igrejas, dentro de casa, ele vai começar a colocar em ordem. E quando Deus coloca a mão, povo de Deus, para quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando. O negócio é estreito. Ali o filho chora e a mãe não vê. Então, que em nome de Jesus, a gente venha, amém, se posicionar por amor e não pela dor. Porque a maioria de nós veio para o caminho do Senhor pela dor. Porque perdeu um relacionamento, porque entrou num estado ali emocional que você teve que começar a usar remédio. Eu não sei o porquê que você veio, mas a maioria veio por conta de uma dor. É tempo da gente buscar a face do Senhor por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele nos dá. É tempo de buscar ter relacionamento com Deus por aquilo que Ele faz, que Ele nos ama, por amor a Ele. E não porque Ele pode mudar o seu casamento, não porque Ele pode te dar uma casa própria, não. É simplesmente por amor. E quando você aceita o seu chamamento, quando você aceita algo que Ele colocou e está queimando dentro de você, quando você coloca para fora os pensamentos, amém? Que Satanás coloca acerca de quem você era no passado, aí você começa a ter um relacionamento de amizade com Deus. Ele é teu amigo, Ele é teu pai. Ele não é um velho barbudo que está em cima de um trono tacando raio se você pecar. Ele é teu pai, teu Abba Pai. E Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você seja um catalisador da glória dele por onde você for e você libere essa glória por onde você for. Ele quer operar sinais, prodígios e milagres através da tua vida. Mas você precisa tomar a identidade de filho, de filha, lavada e remida, e parar de escutar o que o inimigo fica soprando nos teus ouvidos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por este devocional. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor já ativou, Pai, pessoas aqui. O Senhor tem levantado, Senhor, os novos remanescentes, Pai, os novos João Batistas desta última hora. O Senhor tem, Papai, colocado o fogo do teu espírito, Pai, sobre pessoas específicas aqui nessa manhã, Rakanta Labassomenehai. E eu declaro, Senhor, que eles são ativados agora no Espírito. Eu declaro, meu amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, peço que o Senhor ative todos os dons do qual eles necessitam para cumprir esse chamamento. Eu peço que o Senhor também limpe a mente deles, Pai, de tudo aquilo que eles escutaram, Senhor, por conta do passado deles. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, Papai, todo tipo de registro que existe no consciente, no subconsciente, que entraram pelos ouvidos, ó Pai, de coisas que falaram acerca de quem eles eram, Senhor, no passado, eu declaro que o Senhor apaga hoje, em nome de Jesus. O Senhor apaga no mundo espiritual, o Senhor limpa o consciente, o Senhor limpa o subconsciente, o Senhor lava, Pai, com o sangue do Cordeiro, da cabeça à planta dos pés, o Senhor tira, Papai, em nome de Jesus, dos ouvidos, as palavras que ressoam, muitas vezes até hoje dentro dessas almas, Pai. Em nome de Jesus, descontamina os teus filhos de tudo aquilo que tem paralisado, Pai, o agir e o fluir do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama sobre eles ousadia, intrepidez, Pai, que eles venham, Senhor, ser ousados na tua presença, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ser ousados, Pai, na tua palavra, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, não temer, ó Pai, a homens, que eles venham, Senhor, desbravar, Papai, juntamente com os teus anjos, tudo aquilo que o Senhor colocar diante deles, que os olhos deles possam contemplar aquilo que o Senhor fará, Papai, em nome de Jesus, através da vida deles. Pai, traga visões proféticas, traga sonhos proféticos, mostre para eles, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já preparou do mais alto céu sobre cada um deles. Em nome de Jesus, revela os destinos proféticos dos teus filhos, que eles possam acessar essa dimensão espiritual, em nome de Jesus, e contemplar, papaizinho querido, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já preparou e reservou para que cada um deles possa exercer, Senhor. Pai, nós somos coparticipantes da sua obra. Sabemos que sem ti nada somos. Pai,
que o Senhor vá conosco, à nossa frente, adiante de nós, abrindo o caminho, tirando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa nos ferir, tudo aquilo que possa nos paralisar, tudo aquilo que possa, Pai, vir sobre os nossos filhos, os nossos queridos, os nossos cônjuges, as nossas casas. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor protege. Eu coloco uma proteção espiritual, em nome de Jesus, especial, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, Pai, que sentiu, Senhor, e sente esse chamamento queimando, fluindo dentro do espírito deles. Eu declaro que o Senhor coloca uma armadura agora, especial para este novo tempo. Uma armadura qualificada, Pai. Uma armadura de guerra, Senhor. Uma armadura de batalha. Que, Pai, em nome de Jesus, nenhuma seta poderá interferir. Nenhum dardo poderá passar. Em nome de Jesus, que sobre os escudos dos teus filhos seja derramado o sangue de Yeshua. E que o leão da tribo de Judá venha, Senhor, em nome de Jesus, à direita dos teus filhos, tomando conta, guardando e protegendo tudo aquilo que carrega o nome deles. Eu abençoo a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoo a terça-feira. Abençoo, Senhor, o trabalho. Declaro portas de emprego abertas para aqueles que precisam. Declaro, Senhor, cura nas emoções, cura no físico, cura na alma. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, povo de Deus. Em nome de Jesus. Que essa palavra, amém? Vocês possam meditar nessas palavras. Para quem quiser, leia de novo Josué capítulo 1, Josué capítulo 2. Ele fala de um tempo do qual nós estamos vivendo, amém? Ele fala exatamente desse tempo que nós estamos vivendo. Tome posse, não deixe o medo de parar. Não deixa aquilo que você escutou por toda a tua vida, por conta de atos que você cometeu errado, te paralisar. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser reconhecido, que você vai ser reconhecida como um homem, como uma mulher de fé. Amém? Em que você transformou essa geração, em que você mudou a sua cidade, que você mudou a sua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Que você seja catalisador da glória de Deus. Que você venha fazer coisas a mais, muito, muito mais além do que já foram feitas. Amém? Vocês não sabem aquilo que vocês carregam. Deus já liberou sobre todos nós, povo de Deus. Deus já liberou sobre todos nós, amém? Algo sobrenatural. E se nós nos unirmos, amém? Em santidade, em oração e espírito, a gente faz com que a igreja brasileira ela avance e o reino de Deus venha a ser edificado sobre a face da terra. Entendendo que a igreja não se trata de 4 paredes. Amém? Igreja é um ajuntamento de pessoas que buscam o bem comum e que buscam que a palavra de Deus venha a ser pregada verdadeiramente, genuinamente, que haja arrependimento, que as pessoas, os cativos sejam libertos, os que choram tenham tenham riso de alegria. É exatamente Isaías 61:3. 61 de 1 a 3. Amém? Eis que o Espírito do Senhor, e eu vou orar, eu vou liberar essa palavra sobre vocês e a gente encerra. Amém? Isaías 61 de 1 a 3, porque o Senhor ele está levantando pessoas aqui. Isaías 61 de 1 a 3. Eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre você, porque o Senhor te ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-te para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar o ano aceitável de Yahvé, o dia da herança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor, lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação da glória do esplendor de Deus. Amém? Que vocês recebam essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre você. É o Senhor quem te capacita. É o Senhor quem vai à sua frente. Não tema a homens. Se o Senhor trouxer palavra de confronto, fale. Se o Senhor o que o Senhor colocar na tua boca, fale, faça. Amém? Peça a sabedoria e discernimento do Espírito Santo de Deus. O Senhor já te habilitou. Ele já te liberou armas espirituais para este novo tempo. Tudo que você precisa, você encontra nele.
Ele é a fonte de todas as coisas, a fonte da sabedoria, a fonte que jorra a água da vida, a fonte que vai, em nome de Jesus, trazer tudo o que é necessário para este novo tempo sobre a vida de vocês. Amém? É tempo de transicionamento. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.